A grande verdade é que a gente é totalmente moldado pelo contexto em que a gente nasce. Isso se dá tanto em termos sociais, econômicos, mas muito mais culturais do que qualquer outra coisa. A cultura, vista como um patrimônio imaterial de ideias, costumes e normas que uma sociedade acaba por desenvolver, preservar e transmitir, é na verdade um fruto de um período histórico específico. Por exemplo, a cultura grega ela pode ser analisada por diferentes prismas temporais que influenciam e moldam de forma diferente o comportamento e a atitude dos membros viventes daquela sociedade. Um termo que é muito usado na filosofia é o Zeitgeist. É um termo alemão que significa literalmente o espírito do tempo. Zeit sendo tempo e Geist sendo espírito. E foi criado por Hegel no século XIX. Ele descreve o princípio que resume a cultura, o comportamento, os acontecimentos, os medos e os problemas de uma época. Segundo Hegel, cada período tem seu espírito único. O que ocorreu na Renascença não poderia ser replicado hoje, assim como os antigos não poderiam reproduzir o que foi feito na Renascença. Em uma linguagem mais direta e simples, o Zeitgeist seria como o humor coletivo ou clima cultural de uma época. É perceptível que a maior influência sobre uma vida humana talvez seja o recorte de tempo em que essa pessoa nasce. Fatores externos moldam a nossa existência, obviamente, mas a época em que a gente nasce determina mais significativamente a nossa experiência do que as diferenças regionais, por exemplo. Assim, duas crianças brasileiras nascidas em regiões distintas na mesma década têm vidas mais semelhantes entre si do que duas crianças da mesma região, mas nascidas em épocas diferentes. Logo, a gente pode associar a cultura ao Zeitgeist como um conjunto metafísico de costumes, crenças, valores, mostrando que a gente é, em parte, reflexo do espírito da nossa época. A gente carrega os dilemas, os medos e as inspirações de um certo período histórico, mesmo sem perceber. Uma coisa que me fascina é como a arte, vista como uma forma de expressão humana, muda muito em sua forma conforme os séculos, mas os seus conteúdos permanecem praticamente intactos. Desde o mundo antigo, mais especificamente a Grécia, a arte sempre foi mais do que entretenimento. Era um espelho da vida coletiva das pessoas na polis. As tragédias gregas não se limitavam só a contar meras histórias, mas elas ensinavam a lidar com os limites humanos, provocando medo, piedade e reflexão sobre todas as escolhas do espectro humano. Aristóteles, no seu livro Poética, chamou isso de catarse. Num espetáculo trágico, a catarse refere-se ao desenvolvimento de uma espécie de purgação dos sentimentos do público. Segundo Aristóteles, a purificação era experimentada pelos espectadores durante ou após uma representação de uma peça dramática. E na psicanálise, a catarse é vista como um processo para trazer a consciência do ser às emoções ou sentimentos reprimidos em seu próprio inconsciente, fazendo com que ele seja capaz de libertar as consequências ou dos problemas que esses sentimentos lhe causam. Hoje a gente percebe que esse mesmo padrão persiste, mesmo quando sob roupagens completamente diferentes. Heróis gregos como Odisseu e Édipo atravessam provações, enfrentam forças maiores que eles, se confrontam com o próprio destino, lidam com dilemas humanos e atemporais como a raiva, a justiça, a vingança, a perseverança, a coragem e muitas outras. O mesmo se vê na modernidade. Em um dos seus filmes mais famosos, Star Wars, que é muito associado a esse conceito, já que a jornada de Luke Skywalker repete o mesmo padrão que muitos outros mitos seguiram ao longo de milênios, a famosa jornada do herói. A diferença está no sabre de luz, nos efeitos especiais, mas a essência da história, a identidade, a coragem e o sacrifício permanece intacta. Isso mostra pra gente que os dilemas humanos mudam pouco e que a arte sempre cumpre o mesmo papel, independente do período histórico. Ela nos ensina a viver, nos colocar diante de escolhas que parecem impossíveis e nos fazem refletir sobre o que significa ser humano. Do palco da polis até o cinema moderno, dos mitos ancestrais até a cultura pop atual, nós seguimos buscando respostas para as mesmas perguntas. Carl Jung nos trouxe no século XX um conceito que tem se tornado cada vez mais famoso nos últimos anos, o famoso inconsciente coletivo. Eu nunca encontrei paralelos explícitos entre o Zeitgeist e o inconsciente coletivo aqui na internet, embora seja totalmente plausível, já que eles compartilham significados muito semelhantes, mas não idênticos, obviamente. Juntos, esses conceitos mostram que a nossa experiência não é só individual, mas que a gente é subproduto do momento histórico que a gente está inserido, ao mesmo tempo que a nossa mente é um receptáculo de símbolos recorrentes
E essa é uma das razões pelas quais os dilemas e narrativas se repetem ao longo dos séculos. Esse conceito de símbolos de Jung é fascinante e ajuda a gente a entender o crescimento da psicologia junguiana nas últimas décadas. Ele, por exemplo, escreve em uma de suas obras: por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana, é que frequentemente utilizamos termos simbólicos como representação de conceitos que não podemos definir ou compreender integralmente. Essa é uma das razões porque todas as religiões empregam uma linguagem simbólica e se exprimem através de imagens. Mas esse uso consciente que fazemos de símbolos é apenas um aspecto de um fator psicológico de grande importância. O homem também produz símbolos, inconsciente e espontaneamente, na forma de sonhos. Segundo Jung, os símbolos são a forma pelo qual o inconsciente tenta se comunicar com o consciente, já que o consciente consegue se expressar com palavras, mas o inconsciente só sabe se manifestar por imagens. Essas imagens, ou melhor, símbolos, por serem quase ancestrais, evocam um aspecto transgressor, capaz de nos reconectar com algo muito mais antigo que nós. Se toda a nossa atividade cerebral funciona como um iceberg, em que cerca de 85% da mente permanece inconsciente e acessível apenas por meio de símbolos, então, logicamente, nós não somos seres regidos pela gramática, mas seres essencialmente imagéticos. Dessa forma, mesmo em meio a mudanças históricas e culturais frequentes, os símbolos permanecem como fios invisíveis que conectam gerações, revelando que por trás da diversidade das experiências humanas e das transformações sociais, existe uma linguagem comum do inconsciente. Compreender esses símbolos é talvez compreender o espírito de cada época e perceber como ele molda a vida humana. Se ao longo dos séculos a experiência humana foi moldada por símbolos recorrentes e por um inconsciente coletivo compartilhado, o século XXI parece desafiar essa continuidade. Hoje nós somos confrontados por fluxos incessantes de informação, múltiplas narrativas culturais e uma diversidade de experiências que raramente convergem entre si. O que une uma geração hoje não é mais um conjunto de símbolos ou valores coletivos claros, mas sim um ambiente fragmentado de mídias e interesses de identidade. A gente pode, então, se perguntar, será que vivemos em uma época em que o Zeitgeist se desenvolveu em incontáveis mini-Zeitgeists? Ou ainda há padrões simbólicos que atravessam essa aparente fragmentação, esperando ali para serem interpretados? No século XXI, o pluralismo e o relativismo configuram a principal característica do Zeitgeist contemporâneo, diluindo o sentido de unicidade em que outras épocas unia sociedades inteiras em torno de valores e símbolos compartilhados, mas hoje a coexistência de múltiplas culturas, subculturas e narrativas fragmentadas faz com que os padrões simbólicos do inconsciente coletivo se multipliquem e se reinventem constantemente, deixando assim impossível uma convivência simbólica e arquetípica entre as pessoas. Esses arquétipos, antes reconhecíveis em ampla escala, como o herói, a sombra, o sábio, o rebelde e o mártir, passam a existir em versões híbridas, dispersas entre mídias e comunidades digitais e muitas perspectivas individuais. Essa multiplicidade, ao mesmo tempo libertadora, mas também desorientadora, desafia a coesão cultural e psicológica, criando uma era em que o espírito do tempo não é mais singular, mas composto por incontáveis mini-zeitgeists, cada um refletindo diferentes facetas da experiência humana pós-moderna. Por exemplo, em períodos como a Renascença ou o Iluminismo, o Zeitgeist possuía uma clareza e coerência que hoje parecem quase impossíveis de replicar. Na Renascença, por exemplo, o espírito do tempo estava centrado na redescoberta do conhecimento clássico, na valorização do humanismo e na busca por harmonia estética e intelectual, criando símbolos e ideias compartilhados por artistas, filósofos, cientistas em um dos seus maiores axiomas, representados pelo Homem Vitruviano de Da Vinci: o homem é a medida de todas as coisas. Já o Iluminismo teve em seu núcleo a razão, a ciência e a crítica como valores coletivos, oferecendo uma narrativa relativamente unificada sobre o progresso e a moralidade. Filósofos como Voltaire, Kant e Rousseau defenderam a autonomia da razão humana, a importância da educação e a capacidade do indivíduo de questionar tradições e dogmas. A sociedade nesse período passou a valorizar o debate público, a experimentação científica e a construção de instituições voltadas ao bem comum. Símbolos e arquétipos como o do cientista, figura essa conhecida como descobridora da verdade, o cidadão moralmente responsável e o contrato social como fundamento da convivência social, tomaram forma nessa época. Mas como nem tudo são flores, a gente está vendo no século XXI um fenômeno que eu vou chamar de fragmentação pluralista, no qual os impactos de uma sociedade tão fragmentada se manifestam também na psicologia individual de cada um.
A falta de unicidade, de narrativas compartilhadas era um sentimento difuso e de constante desconexão com o mundo, como se cada pessoa tivesse isolada em sua própria bolha, incapaz de se ancorar em símbolos comuns ou valores coletivos claros, sabe? Isso torna mais difícil a construção de consenso sobre moralidade, ética e o significado da vida, contribuindo também para o aumento exponencial de problemas mentais como ansiedade, depressão e os transtornos de identidade, estresse crônico e burnout, por exemplo. Talvez o zeitgeist da nossa época seja exatamente esse, marcada pela fragmentação, pela agilidade, pela pluralidade, pela divisão e diferentes pontos de vista. E isso torna a nossa época pior do que todas as outras? Não necessariamente, porque em diversos momentos da história humana a gente passou por situações muito piores. Fome, guerras, pragas, doenças e catástrofes naturais. Acredito, portanto, que a nossa época não seja pior, mas só diferente, passível de adaptação, sabe? Se a vida é Deus experienciando a si mesmo, então ele está aprendendo conosco nesse exato momento, sendo ele, quem sabe, o próprio zeitgeist inconsciente coletivo. Por que não?